I'm crying because I just remember the wonderful journey of God. Eu tô chorando. It's on. Eu tô chorando. Foi. Eu tô chorando porque I wonder the wonderful journey of God. eu tô chorando por conta dessa jornada incrível de Deus. And this is where it all began. E foi aqui que tudo começou. For Brazil, this right here, this church is where it all began. Pro Brasil, foi bem aqui nessa igreja onde tudo começou. So like Pastora Daisy said, I'm home. Então, como a pastora Daisy falou, eu tô em casa. Whenever I come here, I feel this is home. Sempre que eu venho aqui, eu sinto que aqui é a minha casa. I carried Brazil in my heart for so long. E eu carreguei o Brasil no meu coração por muito tempo. And when I was in Thailand, E quando eu estava na Tailândia, I thought, okay, God, maybe my promise, my dream isn't going to happen. eu pensei, tá bom, Deus, talvez a minha promessa, o meu sonho, isso vai acontecer. And Pastor Daisy and Pastor Elio, E a pastora Daisy e o pastor Hélio, they emailed me eles me mandaram um in e-mail Thailand, quando eu estava na and they said, Tailândia. wherever you're at in the world, E eles falaram, onde quer que você esteja no mundo, we will fly you to Brazil nós vamos comprar seu voo para que você possa vir para o because Brasil. Brazil needs life impact. Porque o Brasil precisa da Life And the Impact. rest is history. E o resto é só história. So we're here because of our pastors. Então, nós estamos aqui por conta dos nossos pastores. Our history and what you're going to see, A nossa história e o que vocês vão ver it started here. começou aqui. Before we get started, I want to introduce and say hello to some guests. E antes que a gente possa começar, eu quero apresentar vocês e dizer oi para alguns Our convidados. team, can you stand up, O nosso please? time, a nossa equipe pode se We're levantar, Life por Impact favor. Brazil, all Nós over somos Brazil, a Life Impact Brasil, de todos os lugares do Brasil. from the Amazon Do Amazonas, to Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, no Ceará, Campina Grande, the Campina girls in the Grande, as meninas estão lá no fundo. back, and right here in Rio de Janeiro. E aqui o Rio de Janeiro. And so we just thank you for welcoming our Life Impact team. Então nós agradecemos de vocês por nos receber, nosso time da Life They've been Impact. so overwhelmed by your love and your hospitality. Eles têm estado tão emocionados pelo amor de vocês e o acolhimento que vocês têm dado a But gente. even more than that, by your excellence. Mas muito mais do que isso, pela excelência I de didn't vocês. expect anything less E eu não esperava nada menos do que isso. than from Academia da Fé. Nada menos do que isso da Academia And da I Fé. love introducing people I love to other people I love. E eu amo apresentar pessoas que eu amo para outras It's pessoas like que eu amo. cousins that don't know each other coming to a family reunion and knowing each other for the first time. É como se fossem primos que não se conhecem, indo para uma reunião de família e se vendo e se abraçando pela primeira vez. So this is your family. Então essa é sua We are família. your hands and feet. Nós somos as suas mãos e os seus This pés. is our church. Essa é a nossa You are igreja. our people. Vocês são as nossas Todos pessoas. juntos. Todos juntos. Another person that I want to introduce. E mais uma pessoa que eu quero apresentar a We vocês. have a special guest, special visitor. Nós temos uma pessoa aqui, uma convidada Juliana, especial. can you stand up with your Juliana, mom, você please? pode levantar com a sua mãe, por This is favor. Juliana and her mama. Essa é a Juliana e a mãe dela. Juliana's mom there is Brasileiras, but she lives in Miami. A mãe da Juliana, elas duas são brasileiras, mas a mãe dela vive em Miami. And Juliana lived in Miami. E a Juliana já morou em Miami. But every Brazilian I know wants to go to E Miami. todos os brasileiros que eu conheço, eles querem ir para They Miami. say it's the beautiful Brazil. Eles dizem que é o Brasil, só que de forma bonita. But this girl Mas essa menina, left Miami ela saiu de to Miami come back para voltar para o and to Brasil serve the children of Brazil e para servir as crianças do in Brasil Gramacho. no Gramacho. And so we just want to honor them. Então a gente I só wanna queria welcome honrar her mom eles from Miami. e We queria love dar you. boas-vindas à mãe dela que Thank está you vindo for de being Miami. here. Obrigada Thank you por for estar loving your aqui. children. Obrigada por amar as nossas Thank you for not crianças. forgetting about the children of Brazil. Obrigada por não esquecer das crianças do Brasil. And the last one I want to honor E a última pessoa que eu quero honrar is the father of the house, é o pai da casa, Pastor Elio, Pastor Hélio, that's not here right now, que não está aqui nesse but momento, he's doing what's in his heart, mas ele está fazendo o que está no coração dele, of course. Obviamente. And it's actually my message today. E na verdade é sobre isso a minha mensagem But hoje. he's
my spiritual father Ele é o meu pai espiritual and my Brazilian father. e meu pai So brasileiro. let's honor Pastor Elio Então vamos honrar o pastor and all Hélio the pastors of the e house. todos os pastores da this morning. casa. Vamos Happy honrar Father's eles. Day, Pastor Feliz Dia Hélio. dos Pais para todos We vocês. love you. Nós amamos vocês. It's an honor to be in your house É uma honra poder estar na sua casa as a daughter of the house, como uma filha desta casa, serving the house. servindo a We casa. love you. Happy Nós amamos Father's Day. vocês. Feliz Dia dos Pais. First, I want to give you a little update. E primeiro eu queria atualizar um pouco We've vocês. had our team here, so they've shared a lot about what we've done Nós trouxemos o nosso time aqui, então eles mostraram e compartilharam um pouco sobre tudo que a gente tem feito around Brazil. pelo Brasil. But I've come to show you what we do all over the world. Mas eu vim mostrar para vocês tudo que a gente faz ao redor do mundo. And so I live in Thailand 6 months out of the year. Então eu vivo na Tailândia por 6 meses And do I'm ano. in Brazil around 2 to 3 months out of the year. E eu tô no Brasil por volta de 2, 3 meses durante But o ano. everything started in Thailand. Mas tudo começou na Tailândia. And we have grown so much. E a gente cresceu tanto. We have rescued 32 children last year. Nós resgatamos 32 crianças no And último we have ano. 139 rescued children. E nós temos 139 crianças resgatadas. We have 1,000 children in our prevention project. Nós temos 1.000 crianças no nosso projeto de prevenção. And we just built our 19th family style safe home. E nós acabamos de construir nossa 19ª casa no estilo familiar. I want to show you a video E right eu quero now mostrar para vocês um vídeo of agora what God did in just 2025 alone. do que Deus fez apenas no ano de 2025. Do we have the video? Thank Nós temos you o so vídeo aí. much. Obrigada. Em 2025, nós não apenas sonhamos, nós agimos. Estamos construindo lugares seguros para crianças ao redor do mundo. Abrimos nossa primeira casa de acolhimento no Brasil. Abrimos nossa segunda casa de acolhimento em Myanmar. Resgatamos 16 crianças em nossa primeira casa de acolhimento no interior da Amazônia, Brasil. 28 crianças estão seguras em House of Hope, em Myanmar. 8 delas foram resgatadas. 20 estão seguras da guerra em nosso lar de acolhimento. Resgatamos 32 crianças em situação de exploração na Tailândia. 135 crianças agora estão seguras em nossas casas no modelo familiar na Promised Land, em nosso lar de transição emergencial e em outro local seguro. Construímos novas casas na Tailândia para acolher mais crianças. Alcançamos 850 crianças semanalmente por meio de nossos projetos de prevenção no Ceará, Rio de Janeiro e na Amazônia. Compartilhamos o Evangelho com 15.720 pessoas em 3 nações. 4.030 receberam Jesus em seus corações. 180.530 refeições foram distribuídas no Brasil. 61.671 quilos de alimentos foram fornecidos nos 3 países. Projeto Natal em suas mãos, céu em seus corações. Treze ações missionárias ao redor do mundo. 9.308 quilos de alimentos distribuídos. O Evangelho foi compartilhado com 4.660 pessoas. 2.280 receberam Jesus em seus corações. Em 2025, 15.720 vidas impactadas ao redor do mundo. Nós prevenimos. Nós resgatamos. Nós curamos. Obrigado por fazer parte dessa história. Por sua causa, vidas estão sendo transformadas. Vamos juntos alcançar mais em 2026. When you see that, yes, let's clap.
quando você vê isso, mas primeiro vamos aplaudir. You guys have been a part of that since the beginning. Vocês têm feito parte disso desde o início. Before we ever started Life Impact Brazil, Antes sequer da gente ter começado a Life Impact no Brasil. this church Essa igreja was supporting Thailand and Burma, estava apoiando a Tailândia e a Birmânia, supporting all the homes, all the rescues. apoiando todas as casas e todos os resgates. 2 years ago, we were able to rescue 24 kids. E 2 anos atrás nós fomos capazes de resgatar 24 crianças. And last year, like I said, 32 kids. If you could pull up that picture of 32 kids of Thailand, please. E como eu falei, no ano passado, 32 crianças. Se vocês puderem mostrar a imagem das 32 crianças, por favor. And you're not only a part of Brazil, but you're a part of what we are doing in Thailand and Burma. E vocês não são apenas parte do que está sendo feito no Brasil. Vocês também são parte da Tailândia e da I Birmânia. always say it like this. E eu sempre digo assim: The light that shines the farthest a luz que brilha com mais distância, shines the brightest at home. ela brilha mais forte em And I'm casa. telling you, this light, this house is shining so bright for Jesus, E eu tô te falando que essa casa, essa luz, ela tá brilhando tão fortemente por Jesus. for rescued children, Para as crianças for resgatadas, exploited children, para as crianças exploradas, not just here in Brazil, não apenas aqui no but Brasil, Thailand mas também na Tailândia and Burma e no Mianmar and the war zone. e na zona de guerra. And so 32 children rescued just this year alone. I wasn't there. My team now is to the point where they are rescuing without me. Eu não estava lá, mas a gente resgatou 32 crianças. O nosso time agora eles já chegaram num ponto que eles estão resgatando crianças sem mesmo eu estar naquele lugar. We rescued our first 8-year-old girl for $24. Nós resgatamos a nossa primeira menina de 8 anos por $24. And then 2 weeks later, we got 12 more children. Então, 2 semanas depois, nós pegamos mais 12 crianças. And then it turned into 62 children. E então isso virou 62 crianças. And now we're on our 4th generation of rescuing children. E agora nós estamos na nossa 4ª geração de resgatar crianças. I'm a grandma now. Eu já sou uma avó My agora. rescued babies are now my Timothys, my 20-somethings. Os meus bebês resgatados, eles agora são os meus Timothy's, eles têm ali por volta de 20 And anos. now I have Timothys, I have my young adults, E agora eu tenho os Timothy's, eu tenho os meus jovens I have my adultos, teenagers, eu tenho os meus adolescentes. and now I have my rescued children that are married, having babies. E agora eu tenho as minhas crianças resgatadas que estão casando e tendo filhos. I'm the youngest grandma you'll ever meet. Eu sou a avó mais jovem que você já vai conhecer. I'm a vieja. How do you say? How do you say? But how do I say it? Oh? No, how do I say grandma? Grandma, avó. Avó. I'm a avó. Eu sou uma avó. Vovó, right Vovó. here. And so 32 children. We just built our 19th family-style safe home. If you could pull up the picture of the promised land, please. Então, 32 crianças. A gente acabou de construir nossa 19ª casa. Se vocês puderem mostrar a foto da Promised Land, por favor. For the ones that don't know our story, Para aqueles que não conhecem a nossa história, God gave us a piece of property Deus nos deu um pedaço de terra that was owned by the Chinese, Burmese, Thai mafia que era da máfia chinesa, birmanesa and Thai mafia. e tailandesa. And it was supposed to be a brothel, gambling, casino resort. E essa terra, ela deveria ser um bordel, um cassino, um resort. And God got it out of the hands for evil and got it into our hands E for the Deus exact tirou essa opposite. terra da mão do maligno e nos deu esta terra para que a gente pudesse fazer o bem com ela. And that's what he's going to do for your church as well, E for your é land as well. isso que ele vai fazer para a sua igreja também, para a sua terra também. And that's the land right there on the right. E essa é a terra que está ali na direita, With the red roof. com os telhados vermelhos. It's our girls and babies safe houses, São as nossas casas para as meninas e para os bebês. family style safe houses. Casas em estilo familiar. And if that wasn't enough, E isso já como se não fosse God gave us suficiente. a property right next door Deus nos deu uma propriedade bem do lado for our boys. para os nossos And meninos. it's a boys safe home. E é uma casa de acolhimento para os meninos. And we just got a new property because we're growing so fast. E nós acabamos de conseguir mais uma propriedade porque nós estamos crescendo tão rápido And our rescued children have outgrown the property. que as nossas crianças resgatadas, elas já estão maiores do que a So nossa we terra just got consegue a aguentar. third promised land 3 minutes away from the promised Então, land. nós acabamos de conseguir nossa terceira Promised Land, 3 minutos de distância da nossa Promised Land. This is 3.5 minutes away Ela tem 3, 4 minutos de for distância newly rescued children. para crianças recém-resgatadas. Because we're rescuing them from hell and out of the hands of the devil. Porque nós estamos resgatando elas do inferno e das mãos do And inimigo. getting them into the hands of a loving Father. E nós estamos dando elas na mão
do pai amado, who has a future and a hope for them. que tem um futuro e esperança para eles. 139 rescued children on the Promised Land now. 139 crianças na Promised Land nesse And momento. that's just in Thailand. E isso é só na Tailândia. And on the border of Thailand, there's a country called Burma. E na fronteira da Tailândia, num país chamado Birmânia, It has the largest civil war, the longest civil war for over 62 years. tem a guerra civil mais longa por 60 anos. There's movies about it. Tem filmes sobre essa guerra. It's a country, it's been war torn for a long time. É um país que tem sido destruído pela guerra por muito tempo. The little boys they take, 13-year-old boys, they have to serve as child soldiers. Os menininhos, eles levam essas crianças para que eles possam servir como soldados. And they take the girls to be child wives for the army. E as meninas, eles levam elas para que elas sejam esposas do exército. God started bringing me into that war zone 20 years ago. E Deus começou a me levar para essa zona de guerra 20 anos atrás. My daughter would go to the front lines, not stand up, please. My daughter A would minha go filha, to the front ela lines costumava ir para a zona de frente da guerra. to bring rice. A linha de frente para poder levar arroz para And essas to bring crianças. Jesus to E the para people. poder levar Jesus para as And pessoas. she started, I couldn't go into that area. E eu não podia ir até aquela área. I couldn't make it. Eu não conseguia ir até lá. And so she trained with the freedom fighters for 2 weeks, 3 weeks. Então ela foi e ela treinou com todos os paramédicos, com todas as pessoas para poder... And she was going to the front line of war where the bombs were dropping. E ela treinou com todos os guerrilheiros para que ela pudesse ir até lá onde todas as bombas estavam sendo atacadas. All the people were running this way, she was running that way. Todas as pessoas estavam correndo para um lado e ela estava correndo na direção And they contrária. said, "What are you doing? You're crazy. There's war. There's bombs. Don't go that way. You have to run this way to the border." E eles falavam: o que você está fazendo? Tem bombas, o que não corre para aquele lado, você tem que correr para o outro lado, para a fronteira. And she said, "No, my mom sent me to give rice and to give Jesus to the people, and I can't go back home until I give rice and I give Jesus to the people." E ela falou: não, a minha mãe me mandou para poder levar arroz e Jesus para as pessoas, e eu não vou para casa até que eu tenha dado arroz e Jesus para as pessoas. And that's what she did. She went to the front lines and brought rice and Jesus. E foi isso que ela fez. Ela foi para a linha de frente e ela levou arroz e Jesus. One of the freedom fighters, Um desses guerrilheiros, he's a Christian, ele é cristão, and he said, "Lana, e ele disse: our men Lana, have seen nothing but war. os nossos homens não têm visto nada além de guerra. They're going to die and face eternity. Eles vão morrer e vão ter que viver a And they eternidade, don't know Jesus. encarar a eternidade, e eles não conhecem Jesus. Come and preach the gospel to them. Venha e pregue o evangelho para And eles, so at least I know they'll go to heaven." para que pelo menos eu saiba que eles irão para o céu. And so he would bring truckloads of soldiers. Então ele trazia caminhões de soldados He'd sit them in front of me. e ele colocava eles sentados na minha I'd frente. tell them about Jesus. Eu falava para eles sobre Ask them if Jesus, they wanted to go to heaven. perguntava se eles queriam ir para o céu And lead them in a prayer to receive Jesus. e liderava eles numa oração para que eles pudessem receber Jesus. And then they would go to face eternity. E então eles iam para poder encarar a This has eternidade. happened for many years. E isso aconteceu por muitos We anos. saw the situation with the children, Nós vimos a situação com as crianças and our heart was always moved. e o nosso coração sempre foi tocado. And so we built our third safe home, war zone safe home for orphans of the war in the war zone. Então ele construiu a nossa terceira casa de acolhimento para crianças órfãos de guerra. These are rescue kids. Essas são crianças We have resgatadas. 28 children in the war zone now. Nós temos 28 crianças na zona de guerra And agora. we support 600 other children in schools and in boarding houses. E nós apoiamos 600 outras crianças que estão em escolas nessas áreas. God has been so faithful. Deus tem sido tão fiel. We had to build a bomb shelter for the kids. Nós tivemos que construir um abrigo contra a bomba para as crianças. And our team goes to the front lines E o nosso time ele vai até a linha de frente to get that next child. para poder resgatar aquela So they don't próxima get taken criança, from the military para que eles não possam ser levados pelo to be a exército, child soldier or a child wife. para ser um soldado do exército ou uma esposa do exército. And we're building our fourth home. E nós estamos construindo a nossa quarta This casa year. este ano. God is so faithful. Deus é tão fiel. And so if Thailand and Burma wasn't enough, Então, se a Tailândia e a Birmânia não fossem suficientes, if God didn't think I was busy enough, como se Deus não achasse que eu estivesse ocupado o I always say suficiente, it like this. eu sempre falo desse Be jeito. faithful with what God puts in your hands, Seja fiel com o que Deus coloca nas suas mãos. and He will give you what is in your heart. E Ele vai te dar o que está no seu coração. And so I was faithful with Thailand and Burma, Então eu fui fiel com a Tailândia e com a Birmânia. and then God gave me Brazil. E Deus me deu o Brasil. Brazil was a gift from God to me. Brasil foi um presente de Deus para mim.
mim. And so you heard that we're in the 3 different locations. Então, vocês já ouviram que nós estamos nessas 3 diferentes We locais. started in Rio and City of God. Nós começamos no Rio, na Cidade de We Deus. got a crack house and turned it into a prevention center. Nós pegamos uma casa de crack e transformamos num centro de prevenção. We just started our 2nd prevention project in Gardenia Azul, in a Nós very dangerous area in Gardenia Azul. Nós acabamos de começar o nosso 2º projeto de prevenção na Gardenia Azul, numa área bem perigosa dentro da Gardenia Azul. And then we went to Juazeiro do Norte, E então a gente foi para Juazeiro do Norte, where hunger is still a real problem. onde a fome ainda é um grande problema. And we heard that children have to sell their bodies for rice and beans. E nós escutamos que as crianças tinham que vender o seu corpo por arroz e feijão. And so we got a flip-flop factory, Então nós pegamos uma fábrica de and chinelo we turned it into a prevention center. e transformamos num centro de prevenção. And we're seeing 420 children every month there in our prevention center in Juazeiro do Norte. E nós estamos recebendo 420 crianças todo mês naquele lugar, no centro de prevenção em We're Juazeiro seeing do another Norte. 300 in the crack house turned prevention center in City of God. E 300 crianças na casa de crack, que foi transformada num centro de prevenção na Cidade de Deus. And then now we're seeing a couple hundred more in the Amazon. E agora nós estamos atendendo a centenas mais dentro do Amazonas. Then we went down the 3rd place that we started Então nós fomos para o 3º lugar onde começamos, was the Amazon. que foi o Amazonas. And we heard E a gente ouviu that in some villages, que em algumas vilas, 9 out of 10 children 9 de 10 are crianças being exploited estavam sendo exploradas or abused. ou abusadas. We heard E nós how ouvimos children would be sold to the boats, the fishing tours in the boats. como as crianças estavam sendo vendidas para os barcos, para aqueles tours que fazem de barco. And exploitation against children was an epidemic E as- in the Amazon. E a exploração contra crianças era uma epidemia na Amazônia. So we did something that everybody said was impossible. Então nós fizemos algo que todo mundo falou que era And we impossível. started the first safe home in the interior of the Amazon. E começamos a primeira casa de acolhimento do interior do Amazonas. The first safe home in the interior of the Amazon. A primeira casa de acolhimento do interior do Amazonas. And this past year we had up to 18 children in that safe home that we E rescued. neste último ano nós tivemos 18 crianças naquela casa, resgatadas naquela casa de acolhimento. God is faithful. Deus é fiel. God is faithful. Deus I have é a fiel. video that I want to show you. Eu tenho um vídeo que eu quero mostrar para You can vocês. go back to that picture. Sorry, you can Pode go ahead voltar and put para a it. imagem, Those por are the favor. children in our safe home in the Amazon Essas são as nossas crianças na nossa casa de acolhimento no Amazonas, that we were able to rescue this year alone. que nós conseguimos resgatar neste This último year ano. alone. Neste ano I apenas. want you to see one of the videos of our latest rescues. Eu quero que vocês vejam o nosso vídeo das If nossas you could play crianças. Baby Fiel, please. Se você puder colocar o bebê fiel. Estou aqui em um lugar muito especial. Esta é a primeira casa de acolhimento no interior do Amazonas. Não apenas é a primeira casa de acolhimento, mas acabamos de resgatar nosso primeiro bebê. A história é a seguinte: a mãe teve 12 filhos e nenhum deles está com ela. A maioria deles foi entregue em troca de drogas. Tanto a mãe quanto o pai são usuários. E isso tem sido apenas um ciclo, mas na Life Impact nós interrompemos ciclos. Nosso resgate mais recente foi um bebê de 2 meses de idade. Ele foi o último a ser entregue em troca. Quando soubemos desse caso, ela ainda nem sabia que estava grávida novamente. Nossa equipe foi investigar a situação e realizar estudos de caso. Foi então que descobrimos que seu filho, de apenas 2 anos, também havia sido entregue. Então, os familiares e vizinhos haviam nos chamado e quando fomos até lá, eles estavam escondendo esse bebê de 2 meses de nós. Felizmente, graças à intervenção e à comunidade, o bebê foi resgatado. As pessoas diziam: levem esse bebê, ele está há quase 2 dias sem comer. A mãe o deixava sozinho durante as crises de drogas. O pai, também dependente, não percebia a situação nem o alimentava. Após a intervenção, o bebê foi acolhido pela casa de acolhimento da Life Impact. Hoje, aos 4 meses, está saudável, cercado de amor, cuidado e toda a nutrição necessária para crescer. Nós não vamos parar com este precioso bebê. Existem mais bebês lá fora. Estamos empenhados em acabar com a exploração infantil no interior do Amazonas, em todo o Amazonas e em toda a nação do Brasil. Obrigado em nome de bebês como este. Obrigado por alcançar crianças em aldeias e comunidades onde a esperança parece tão distante.
Não vamos parar até que cada criança seja alcançada, resgatada e restaurada. Essa é a missão da nossa geração. You know, we were singing You Won't Fail, Sabe, a gente estava falando que Deus não vai falhar. and about the faithfulness of God. E que por conta de Deus ser fiel, And I got to nickname that baby. I got to give that baby a nickname. eu tive a honra de dar o nome a esta And I criança. named him Baby Fiel. E eu dei o nome a ele de bebê fiel. Eu dei o apelido a ele. so he'll know God's faithfulness all the days of his life. Para que ele saiba da fidelidade de Deus para o restante da vida dele. That when he was a baby, God rescued him. E que quando ele era um bebê, Deus resgatou ele. And so when we were singing this song, Então, quando a gente estava cantando a I thought it's música, so fitting eu achei que isso encaixava tão bem for Baby Fiel. pro bebê fiel. 850 children in our prevention projects in all 3 locations 850 crianças no nosso projeto de prevenção nesses 3 locais. that we're daily preventing, rescuing, and healing. Que nós estamos diariamente prevenindo, resgatando e curando. We just opened we're opening our 4th location next week Nós estamos abrindo a nosso quarto local na próxima semana in Campina em Campina Grande. Grande, and it's just the beginning. E é apenas o começo. We're not done yet. Nós não terminamos ainda. Wherever there is a need Aonde quer que haja to take down the necessidade giant of child exploitation in Brazil, de derrubar o gigante da exploração infantil no we Brasil, are going to be there. nós estaremos We lá. are going to start there. Nós iremos começar We're lá. going to be there. Nós estaremos lá. And you are with us. E vocês estão com a So gente. let's go. Então vamos embora. We're not done yet. Nós não terminamos There's ainda. more. Ainda tem mais. There's more states. Tem mais estados, There's more nations. tem mais nações, There's more children. tem mais crianças. And we're here for it. E nós estamos aqui para We're isso. just getting started. Só estamos começando. And you're with us. E vocês estão com a Amen? gente. Amém? Amen. So this is Amen. fitting. This is what was in my heart this morning. Então isso encaixou muito bem. Era isso que estava no meu coração essa If manhã. you can turn over to 1 Chronicles 22, verse 1 through 6. Se você puder ir em 1 Crônicas 22, versículo 1 ao 6. And this morning I want to talk about E nessa manhã eu quero falar sobre the Father's heart is my mission. o coração do Pai é a minha missão. David's dream was Solomon's mission. O sonho de Davi era a promessa de Salomão. And I'm going to talk to 2 generations in the room. E eu vou conversar e falar com 2 gerações nessa sala. I'm going to talk to the fathers in the room, Eu vou falar com os pais que estão aqui, but I'm going to talk to the sons and the daughters as well. mas eu também vou falar com os filhos e filhas. 1 Chronicles 22, verse 1 through 6. 1 Crônicas 22, versículo 1 ao 6. The Father's heart is my mission. O coração do Pai é a minha missão. God's heart is my mission. O coração de Deus é a minha missão. Say it with me. Fala comigo. God's heart O coração de Deus is my mission. é a minha missão. The Father's heart O coração de Deus is my mission. é a minha missão. And so we'll start in 1 Chronicles 22, 1 through 6. Então vamos começar em 1 Crônicas 22, versículo 1 ao 6. Then David said, Então disse Davi: "This is the house of the Lord God, and this is the altar of burnt offering for Israel." So, go ahead. Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. So David commanded to gather all the aliens who were in the land of Israel, and he appointed masons to cut stones and to build the house of God. Davi deu ordens para que fossem reunidos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra que preparassem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. And David prepared iron in abundance E ele providenciou grande quantidade de ferro for the nails of the doors of the gates and for the joints, and bronze in abundance. para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Beyond measure. Do que se podia pesar. Everybody say beyond measure. Todo mundo fala do que se podia pesar. Beyond measure. Do que se podia pesar. And cedar trees in abundance. E Davi pensava: For the Sidonians from the Tyre brought from the much cedar wood to David. também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido mais cedro para Davi. Now David said, Solomon, my son, is young and inexperienced. Davi pensava: o meu filho Salomão é jovem e inexperiente. And the house to be built for the Lord must be exceedingly magnificent. E o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico. Famous and glorious throughout all countries. Famoso e
e cheio de esplendor à vista de todas as nações. I will now make preparation for it. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. So David made abundant preparations before his death. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Then he called for his son Solomon Davi mandou chamar Salomão, and charged him to build a house for the Lord God of Israel. o seu filho, e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. This has been in my heart these last days. Isso tem estado no meu coração nesses últimos dias. And so when it was Father's Day, I knew exactly what I was supposed to speak on. Então, quando eu soube que era Dia dos Pais, eu sabia exatamente o que eu tinha que falar. The father's legacy. O legado dos pais. The father's legacy O legado dos is pais the mission of the son and daughter. é a missão dos filhos e filhas. And what I see in this, E o que eu vejo nisso, David had such a love for the house of God. Davi, ele tinha um grande amor pela casa do Senhor. David the father, Davi, o pai, he loved God's house. ele amava a casa de He Deus. loved God's people. Ele amava o povo de He Deus. loved God's presence. Ele amava a presença de Deus. And that love E esse amor was so strong era tão to forte pass to the next generation. que foi passado para as próximas gerações. And I say it like this. E eu falo deste jeito. What legacy Qual legado are we leaving nós estamos for the deixando next generation? para a próxima geração? I say it gently. Eu falo isso de forma bem gentil. Fathers, Pais, what legacy qual are legado we going to leave nós estamos deixando for our sons and our daughters, para os nossos filhos e for the filhas, next generation? para a próxima geração? The only legacy that will face eternity O único legado que vai encarar a eternidade is the legacy of faith. é o legado da fé. The legacy of faith. O legado da The fé. legacy of a love for God's house. O legado do nosso amor pela casa The de Deus. legacy of a love for the things of God. O legado pelo amor pelas coisas de Deus. And we see this picture E quando a gente vê essa imagem of a father giving to a son, de um pai dando ao filho dele, of a vision, of a dream being passed from one generation to the next. de um sonho, uma visão sendo passada de uma geração para a próxima. And if a vision is a vision from God, É uma visão que é uma visão de Deus. and if it's anything that you've received of the Father, E se seja algo que você esteja recebendo de Deus, it's the only thing that you can pass on that's strong to last from one generation to the next. é a única coisa tão forte que seja forte o suficiente para você passar de uma geração para a próxima. Because it's good if you leave an inheritance, Porque é bom se você deixar uma herança, if you give them a condo or a house or se a vocês car, derem para eles um apartamento ou uma Or you give casa them ou um something carro, like this, ou se vocês derem a eles and algo you desse save up your tipo, whole life to do this. e você salvou e guardou a sua vida inteira para poder fazer It's algo good. assim. The Bible talks about giving an inheritance. It's good. É bom, a Bíblia fala sobre a gente dar uma herança, isso é muito bom. But the thing that's going to have eternal value Mas a coisa que terá um valor eterno is the legacy of faith. é o legado da fé. That's what they're going to build their life on. E é nisso que eles vão construir a vida That's deles. what they're going to go forward in life with. E é assim que eles seguirão em frente na vida. So to my generation, Então, para minha and geração older than my generation, e gerações antigas as I say, minhas, what legacy are we leaving for the next generation? eu digo qual legado nós estamos deixando para a próxima geração. What tools are we giving them for them to build their life on? Quais ferramentas nós estamos dando a eles para que eles possam construir a sua vida. You see two responsibilities here. Vocês veem duas The responsabilidades aqui. responsibility of a father A responsabilidade do pai and the responsibility of a son. e a responsabilidade do We filho. both have a responsibility. Nós dois temos essa The responsabilidade. father's responsibility Os pais têm essa is responsabilidade to make the vision so clear. de fazer com que a visão seja tão clara, Picture of the father's heart so clear. que a imagem do coração do pai seja tão To clara, live a life of legacy of faith so clearly, para viver uma vida e uma imagem com a imagem de Deus de uma forma tão clara, so strongly, de forma tão that forte, it passes to the next generation. que isso será passado para a próxima geração. And the sons and the daughters' responsibility E a responsabilidade dos filhos e filhas is to not waste that legacy. é não gastar este To legado, take that legacy of faith and love for God's house para agarrar e pegar esse legado de fé e de amor pela and casa de build our Deus life upon that. e construir uma vida And em cima build a disso. monument to God upon that. E construir essa relação com Deus em cima disso. If you could put back that picture of the promised land, Se você please. puder colocar
a imagem da Promised Land de novo, por favor. At one point, this side right here, Em um ponto, esse lado direito aqui, it wasn't completely developed. ele não estava totalmente construído. We had just the houses, Nós tínhamos apenas as but casas. that big roof that you see right there, Mas aquele telhado grande que vocês conseguem ver bem ali, that's our church. essa é a nossa igreja. And we didn't have a church yet. E nós não tínhamos uma igreja ainda. And it was the most beautiful place on the land. E era o lugar mais lindo que You tinha na could see terra. the sun setting. Vocês conseguiam ver o sol You se could see pondo. it rising from the mountain. Vocês conseguiam ver o sol nascendo das It had the montanhas. most beautiful view. Tem uma das visões mais bonitas So dessa I terra. didn't want to build on it. Então a gente nem queria construir I was ali. keeping it to build last because I didn't know what was so special to build on it. Eu estava mantendo aquele lugar para poder construir por último, porque eu não sabia o que era tão especial que merecia ser construído And I'd ali. already built some children's safe homes E a gente já tinha construído as casas de acolhimento para as in crianças Thailand, in Burma. na Tailândia, no Myanmar. We'd already had the land, we'd already developed it. E nós já tínhamos essa terra, já tínhamos construído But not nela, that last part. mas não essa última parte. And I was walking past that part on the land. E eu estava andando através dessa parte na terra. And God spoke to my heart. E Deus falou no meu And He coração. said, what are you going to build for me in your generation? E Ele perguntou: o que você vai construir para mim na sua geração? What are you going to build for me in your O generation? que você vai construir para mim na sua geração? What monument are you going to leave to me in your generation? Qual monumento você vai deixar para mim na sua geração? You see, we see these stories all throughout the Bible. Você vê, nós conseguimos ver essas histórias através da Bíblia. From generation to generation, we see these stories. De geração através de geração, nós vemos essas With histórias. Daniel reaching his generation. Com Daniel alcançando as gerações dele. Esther reaching her generation. Esther alcançando a geração dela. David passing to Solomon. Davi passando para Salomão. And the Lord spoke to me, what are you going to build for me in your generation? E o Senhor falou comigo: o que você vai construir na sua geração? And I was reading this passage. E eu estava lendo essa passagem. And he spoke to, and I knew what he was saying to me. E eu sabia o que ele estava falando comigo. Build me a church. Construa para mim uma Build igreja. my church. Construa a minha Build my igreja. church. Construa a minha And igreja. but God, I'm a girl. Eu falei: Deus, mas eu sou uma I menina. don't know construction. Eu não sei de construção. I don't know concrete. Eu não sei de I concreto. don't know how to do these things. Eu não sei como fazer essas I coisas. don't know how to build a church. Eu não sei como construir uma igreja. And you know, and I said, I've already rescued these children. I've already done all these things in your name. E eu falei: eu já resgatei essas crianças, eu já fiz todas essas coisas no seu nome. And I heard it again. E eu ouvi de novo: Build me a church. me construa uma igreja. And he said, Lana, E ele disse: the Lana, legacy that you leave o legado que você vai deixar is going to be more impactful than anything you did with your own hands. terá mais impacto do que qualquer coisa que você tenha feito com as suas próprias mãos. And you're going to build this church. E você vai construir essa And igreja. generations are going to be rescued. E gerações serão And they're going resgatadas. to come to know me, their rescuer. E elas irão me conhecer, quem irá That resgatá-las. this church will be a lighthouse in the darkest region. E essa igreja, ela será um polo de luz nessa região. That generations will come to know me. E gerações irão me And then conhecer. they'll go out to make me known. E então elas irão me fazer ser conhecido. There'll be arrows in my hand and I'll send them to Thailand and to Burma and to all the areas that you rescued them from. São flechas na minha mão e eu estou enviando elas para Tailândia, para Birmânia, para todos os lugares que vocês estiverem mandando essas And they will crianças. come to know me, their rescuer. E elas irão me conhecer, aquele que está And it resgatando will be in elas. this house. E estarão nesta And it will be from casa. generation to E generation. dessa casa sairão gerações e And gerações. it will be bigger than you and it will outlast you. E elas vão crescer e vão passar além de você. Elas vão And it viver will mais do que você. It will be your legacy, Lana. E elas serão o seu legado, And it will Lana. also be your monument that you built to me on the earth. E também será um monumento que você construirá para mim na So terra. I say it again. Então eu falo isso What novamente. legacy? Qual o legado Of faith de fé in the spirit e no espírito of eternal value de valor are we eterno leaving to the next generation? nós estamos deixando para a próxima And geração? next generation, I ask you, I challenge you like David challenged Solomon. E para a próxima geração, eu estou desafiando vocês, eu desafio vocês como Davi desafiou Salomão. What monument will you build to God? Qual monumento vocês vão construir In para your Deus generation. na sua geração? What monument will you build for God? Qual monumento você construirá In para your Deus generation. na sua geração? You see, David, Vê, he Davi, prepared everything. ele preparou tudo. His legacy O legado with dele the materials eram os materiais that he gave to the next que ele generation. deu para a próxima geração. His legacy is that he prepared everything in abundance O legado dele é que ele preparou tudo com abundância for the next generation. para que a próxima geração. David wasn't even going to finish it. E Davi, ele não iria nem terminar. He wasn't even going to do
do it. Ele não iria nem fazer He a knew obra. the dream wasn't just for him. Ele sabia que o sonho não era apenas para The ele. vision wasn't just for him. A visão não era apenas But para it was ele. for the next generation. Era para a próxima geração. At the Promised Land. Na Promised Land, I started talking like this when I was in my 30s. eu comecei a falar sobre isso quando eu estava por volta dos meus 30 anos. I just turned 49. Eu acabei de fazer 49 I anos. just had a birthday a week ago and turned 49. Acabei de fazer aniversário na semana passada e But me fiz 49 anos. in my 30s, I started thinking like this. E nos meus 30 anos eu comecei a pensar dessa I forma. was thinking, what am I going to leave for generations so that they can keep rescuing? E eu estava pensando, o que eu vou deixar para as próximas gerações para que eles possam continuar resgatando. And we have a saying at Life Impact. E a gente tem um ditado que a gente diz na Life Impact. Rescue to rescue. Resgate para resgatar. We've all been rescued to rescue. Todos nós fomos resgatados para resgatar. And our kids say it. E as nossas crianças falam, Our teenagers say os it. nossos adolescentes Our falam, young adults say it. os nossos jovens adultos It is our falam. DNA. Isso é o nosso DNA. We've been rescued to rescue. Nós fomos resgatados para resgatar. And at 30 years old, I started thinking generationally. E em 30 anos eu comecei a pensar de forma geracional. So we started a farm. Então nós começamos uma fazenda, uma horta, So we can grow 70% of our vegetables. para que nós pudéssemos criar e produzir 70% dos nossos vegetais. We started a coffee shop. Nós começamos um café, uma We cafeteria. started a motorcycle repair shop. Nós começamos uma garagem para consertar motocicletas. So if something ever happened to me, Para que se algo algum dia acontecer comigo, the rescued children as crianças can resgatadas continue rescuing poderão continuar in resgatando their generation. na geração In delas. their generation. Na geração In delas. their generation. Na geração I want delas. to show you what I'm talking about. E eu real quero quick. mostrar para vocês o que eu estou falando There's a sobre. picture of Cinderella. It's the last picture of the girl in the white. Tem uma imagem de Cinderela, a última imagem. This girl, Essa menina, she was chained up. ela estava amarrada. She was chained to a bed. Ela estava amarrada numa The cama. door was locked. A porta estava trancada. And everybody would come in and do whatever they wanted to this girl. E todo mundo entrava e fazia o que quisesse com essa menina que estava acorrentada a She esta has cama. scars all over her body from her head to her toes. Ela tinha cicatrizes por todo o corpo, da cabeça até os pés. Very big ones all over her arms. Cicatrizes muito grandes por todo o In braço places you dela. can see and places you can't see. Em lugares em que você conseguia ver e lugares que você não conseguia ver. And one time, E uma vez, she was crying out to God. ela estava chorando para Deus. I'm in an area that they believe in other gods. Eu estou numa área, numa região em que eles acreditam em outros They deuses. don't have a whole bunch of churches like here in Brazil. Eles não têm muitas igrejas como aqui no Brasil. They don't get a chance to hear about Jesus or God. Eles não têm a chance de ouvir sobre Jesus e sobre Deus. And so she was crying out to her other gods to save her, to help her. Então ela estava clamando, chorando para esses outros deuses para que eles pudessem salvá-la e ajudá-la. And they didn't answer her. E eles não responderam a ela. But one day she heard about Jesus. Mas um dia ela ouviu sobre And Jesus. she called unto him. E ela clamou para And ele. she said, if you're real, E ela falou, se você é if you're real, the real God, se você é o Deus real, help me, me ajuda, save me, me salva, get me out of this me place. tira desse lugar. And they forgot to lock her chains. E eles esqueceram de And acorrentá-la. they forgot to lock the door. E esqueceram de trancar a And she porta. stumbled out to the road, Então ela saiu e foi para a estrada, bleeding from head to toe, sangrando da cabeça aos pés, dizzy. tonta. And they took her to the hospital. E Somebody saw her on the side of the road, got her, took her to the E hospital. alguém viu que essa menina estava na estrada e levou ela até o hospital. They called our team, Eles ligaram para o nosso time. and one of my daughters was standing over her. E uma das minhas meninas das minhas filhas estava perante ela. I've had her since she was 10, raised her. She's a social worker, and she rescues for us. Eu tenho essa filha desde que ela tem 10 anos e a gente criou ela e ela virou uma assistente social e hoje ela faz resgates pra And gente. so she was standing over her, E ela estava ali de pé na frente dessa menina and she said, I had to hold back my tears e ela falou que eu tive que segurar as minhas lágrimas because I'd never seen anything like that. porque eu nunca vi algo desse jeito. And at that moment, the girl looked up at her, E naquele momento a menina olhou pra ela and she said, I don't care where you send me. e ela falou: "Eu não me importo onde você me mandar. You could send me to jail. Você pode me mandar pra prisão, You could send me anywhere. você pode me mandar pra qualquer But lugar. just don't put me back with my family. Mas por favor, não me mande de volta pra minha They família." do horrible things to me.
Eles fazem coisas horríveis comigo. And my daughter, she just had to turn away. E a minha filha, ela só teve que se afastar. She said nobody had ever asked her that. Ela falou que ninguém nunca pediu isso a Nobody ela. had ever said that to her Ninguém before. nunca falou isso pra ela We antes. brought her home, Nós trouxemos ela pra and casa. it was Christmas time. E era temporada de Natal. The first Christmas she's ever celebrated O with us. primeiro Natal que ela já tinha celebrado And at conosco. the Promised Land, Christmas lasts for a whole week. It's a whole celebration. Jesus doesn't get a day, he gets a whole week. E na Promised Land, o Natal, ele não é apenas um dia, é uma semana. A gente comemora por uma semana. E Jesus não ganha apenas um dia, ele ganha uma semana inteira. And she said, I don't remember the gifts. E ela fala que ela não lembra os presentes. I don't remember anything. Eu não lembro de The nada. only thing I remember A única coisa que eu lembro is how warm I felt. era como eu me sentia That acolhida. I finally had a family. E eu finalmente tinha uma And that I was família. finally safe. E eu finalmente estava And I segura. remember meeting the one who rescued me, Jesus. E eu lembro de conhecer aquele que me resgatou, Jesus. And she said, E ela falou. so the next year, E no próximo ano, she'd been with us a year. ela já tinha estado com a gente por And um she ano. said, since I was rescued at Christmas, E ela falou que porque ela foi resgatada no Natal, she said, can I help do the outreaches at Christmas? ela perguntou: eu posso ajudar a fazer as ações missionárias no Natal? You saw our videos. Every year we do Christmas in their hands, heaven in their hearts. Vocês já viram o vídeo delas? Todo ano a gente faz o Natal na mão deles, Jesus no coração. We do it in 3 countries. E a gente faz isso nos 3 And países. thousands of children, E milhares de crianças. they receive a gift for the very first time. Elas recebem um presente pela primeira vez. But they also receive Jesus for the very first time too. Mas elas também recebem Jesus pela primeira And she vez. said, can I share my story? E ela falou: eu posso compartilhar a minha Can I be história? a part of Christmas? Eu posso fazer parte desse Natal? And we said, sure. E a gente falou: And claro. we didn't know what she was going to E say. nós nem sabíamos o que ela ia We falar. let the children be a part of it. Nós gostamos que as crianças façam parte. And she got up there E ela foi até lá. and she shocked me. E ela me chocou. She said, I was just like you. E ela me falou: eu era apenas como vocês. I was in these villages. Eu estava nessas vilas. I was locked up in one of those places. Eu estava trancada num desses lugares. My village isn't far from here. A minha vila não é longe daqui. And I was crying out to this God that they're telling you about. E eu estava clamando e chorando para esses deuses que eles te cried contam out to sobre. the other gods and they didn't answer me. Eu estava clamando para esses outros deuses que eles não me They didn't responderam. save me. Eles não me salvaram. But this God that they tell you about, Mas esse Deus que eles estão te falando He's the sobre, one true living God. Ele é o único e verdadeiro And I Deus. called out to Him. E eu clamei para And He Ele. loosed my chains. E Ele arrancou as minhas And correntes. He unlocked the doors that were locked. E Ele destravou as portas que estavam And trancadas. I got free. E eu fui He liberta. answered me. Ele me And respondeu. if you call out to Him, E se vocês clamarem por He'll Ele, do the same for you. Ele vai fazer o mesmo por He'll vocês. loose your chains. Ele vai destravar as And correntes que He'll estão prendendo unlock every vocês. door that's locked against your face. E eles vão destrancar todas as portas que estiverem Every trancadas prison para of hell vocês. that you are in, He will unlock. E eles vão destrancar todos os caminhos para And vocês. she said, and now E ela falou: e I have agora? a family that loves me. Eu tenho uma família que me ama. I get to eat 3 meals a day. Eu consigo hoje comer três refeições por dia. I get to eat meat. Eu consigo comer I carne. get to go to school. Eu consigo ir para a escola. And I get to wear good clothes. Don't I look good? E eu também posso usar roupas bonitas, eu não tô She said linda? it like a teenager. E All ela they falou care como about is uma clothes. adolescente que só se importa com as roupas dela. Rescue teenagers are still teenagers. E você vai resgatar crianças, adolescentes, mas eles ainda são And she adolescentes. said, how many of you want this Jesus? E ela perguntou: quantos de vocês querem esse And Jesus? hundreds and hundreds and hundreds of people gave their life to the E Lord. centenas e centenas e centenas deles aceitaram a Jesus. From this 14-and-a-half-year-old girl Dessa adolescente, essa menininha de 14 anos, that was rescued to rescue. que foi resgatada para resgatar. Our legacy O nosso is a legado legacy of faith. é um legado de fé. That is my legacy right Esse é there. o meu legado bem ali. It's not in buildings. It's not in buildings. Não é nos prédios, It's not in an construções, organization. não é na It's organização, not in a job. não é num It's not trabalho, in money. não é no dinheiro. It's a legacy of faith given to the next generation É um legado de fé dado para a próxima geração, that they can build upon in their life. para que eles possam construir a vida deles em That they cima can disso, run on in their life. para que eles possam construir e viver em cima Giving disso, them everything that they can succeed and prosper in their e life. para que em todas as coisas eles possam prosperar nessa vida deles. The Father's legacy
legacy O legado do pai is the son's mission. é a missão do Is the filho, daughter's mission. é a missão da filha. Jesus was the best son. Jesus, ele era o melhor He said, filho. I must be about my father's business. E ele falou que ele tinha que se importar com o trabalho do pai dele. A good son and daughter carries out the business of the father. Um bom filho e filha, eles carregam e se importam com o trabalho dos seus pais. And the father's business E o trabalho do seu pai is hurting children, não é machucar is crianças, the lost. é resgatar os The perdidos. father's business O trabalho do pai is people who don't know Jesus. é pessoas que não conhecem a The father's Jesus. business O trabalho do is pai rescuing children. é resgatar The crianças. father's O business trabalho do pai is the hurting and the lost. são aqueles que estão machucados e perdidos. The father's O business trabalho do pai is reaching the world with Jesus. é alcançar o mundo através de And we Jesus. must be about our father's business. E nós devemos cuidar do trabalho do nosso because pai. we are sons and daughters Porque in nós this somos kingdom. filhos e filhas deste reino. There's no other legacy and there's no other monument that we should be building with our life. E não tem nenhum outro legado e nenhum outro monumento que nós deveríamos estar construindo com a nossa The vida. only legacy and monument are the ones of eternal value. O único legado e monumento é o legado de valor eterno. That's the only thing that's going to count in Isso the é a end. única coisa que vai importar no final. Amen. Amém? We see from generation to generation. A gente vê de geração em geração. And let's keep looking. E vamos continuar olhando aqui. 1 Chronicles 22:10 through 11. 1 Crônicas 22, de 10 a 11. He shall build a house for my name, Será ele que construirá um templo em honra ao meu and nome. he shall be my son, and I will be his father. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. And I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. This is the father's heart, Esse é o coração do pai, going into the earthly dad's heart, indo para o coração dos pais naturais, dos pais na terra, into the next para a generation, próxima geração. into the next Para a generation. próxima geração. This is the way that we operate in the kingdom. E é esse jeito que nós operamos no reino. Our father's heart, O coração do nosso our pai, father's business. o trabalho do nosso This pai, is all kingdom talk. é tudo isso que o reino fala. Whenever I read this about sons, Sempre que eu leio algo sobre os filhos, I'm a son. eu sou um filho. I'm a daughter. I'm not confused about my gender. Eu sou uma filha, não estou confusa sobre o meu And I gênero. look at that and I said, that's me. E quando eu vejo sobre isso, eu That's falo, essa my sou eu. responsibility. Essa é a minha responsabilidade. responsibility. Essa é a minha We are sons responsabilidade. and daughters in the kingdom. Nós somos filhos e And filhas no when we reino. read the things of God, E quando nós lemos as coisas de we need Deus, to take responsibility. nós precisamos tomar And we say, responsabilidade that's me. e dizer, essa sou eu. I'm a kingdom kid. Eu sou uma criança do reino. And I must be about my father's business. E eu devo tomar conta do trabalho do meu pai. And so now we see the final charge. Então agora nós vemos a última, 11. no versículo Now my 11. son, Agora, meu may the filho, Lord be with you. que o Senhor seja com May you você, prosper para que consiga and build the house of the Lord your God, construir o templo do Senhor, o seu Deus, as he has said to you. conforme ele disse que você faria. I love this charge, E eu amo essa frase, this challenge, esse desafio, or this transference of the vision and the mission of God. essa transferência da missão e da visão de Deus. And that's where you see the role so clear. E é aqui que você consegue ver a palavra de forma tão clara. But the responsibility of a father, Mas a responsabilidade do pai, you can also see here. você também consegue vê-la aqui. Not only the responsibility, Não apenas a responsabilidade, but the heart. mas o coração. But the heart. Mas o coração. And there's two things E tem duas that coisas I want you to take, and this is going to feed your faith and feed your heart. que eu quero que vocês levem com vocês, e isso vai alimentar a fé de vocês e o coração de vocês. The responsibility of a father A responsabilidade do and pai the heart of a father e o coração do pai is for provision and protection. é por provisão e proteção. For provision and protection. Provisão e proteção. If you keep reading in this, E se você continuar lendo aqui, it talks about every detail that the father provided. fala sobre todos os detalhes que o pai proveu. All the wood, Toda a madeira, all the people, todas as pessoas, every single detail. todos os detalhes. And it said in abundance. E diz aqui em In abundância. abundance. Em In abundância. abundance. Em abundância. With no limits. Sem limites. Can I tell you, Eu posso te dizer, your
Your father, O seu pai, he's not a poor father. ele não é um pai pobre, He's not a type father. ele não é um pai medíocre, He's a generous father. ele é um pai generoso And he has abundance for you. e ele tem abundância para He said, vocês. if I didn't give you my son, shall I not give you all things? E ele disse, se eu não te dei meu filho, eu não deveria te dar todas as coisas também? There's so many scriptures Tem tantas that escrituras talks about a providing father, que fala sobre um pai que provê, a good father, um pai bom, the heart of a father. o coração do And pai. the heart of a father is provision. E o coração do pai é a provisão. And when I was looking at this, E quando eu estava olhando aqui, the Lord said, o Senhor falou, don't forget my role. não esqueça o meu papel. You're so aware of your role. Vocês estão tão conscientes But do papel de don't forget vocês, my role. mas não esqueça do meu Don't papel. forget my responsibility. Não esqueça da minha And at the responsabilidade. time when we got those lands, E no momento em que a gente estava conseguindo aqueles terrenos, I have messages that I've told the story about the promised land. eu tinha mensagens e histórias que eu já estava contando sobre a Promised And Land. we got it at a time where we didn't even have $200 to buy a lawnmower to cut the grass. E a gente chegou no momento que eu não tinha nem $200 para poder comprar um cortador de grama. And I was at a real desperate moment. E eu estava num momento muito I desesperador. was rescuing babies. Eu estava resgatando bebês. And I didn't have the budget to buy their milk or to feed them. E eu não tinha dinheiro, os recursos para poder comprar o leite e alimentá-los. And in a supernatural time, E no momento sobrenatural, God showed up Deus apareceu. and He provided. E Ele proveu tudo And que I remember precisávamos. that night E eu lembro que naquela noite, when I went to bed quando eu fui para a and cama, a tear went down my face. e uma lágrima escorreu pelo meu And I rosto. said, God, I'm doing everything you told me to do. E eu falei, Deus, eu estou fazendo tudo que você me mandou fazer. I'm doing everything that you've asked of me to do. Eu estou fazendo tudo que você me pediu para fazer. Something has to give. Alguma coisa tem que ser dada. And at that moment, E naquele I momento, just felt my heart I gave up. eu senti no meu coração assim como se eu só estivesse desistindo. I woke up the next morning Eu acordei na manhã seguinte and my friend was shaking the bed e o meu amigo ele estava sacudindo a cama. and she said, Lana, get up, get up. E a minha amiga ela disse, Lana, levanta, levanta. Aaron got you a meeting with his bosses. A gente conseguiu uma reunião com os chefes do meu marido. They're going to get you your land. They're going to build you your homes. Get up, get up. E a gente eles vão conseguir para você o seu terreno e eles vão construir a sua casa. And Levanta. as I started to sit up, E eu comecei a sentar na the cama. Lord spoke to me. E o Senhor falou And he said, comigo. and I did it all while you were E sleeping. ele falou, eu fiz tudo enquanto você estava I did it all dormindo. while you were sleeping. Eu fiz tudo enquanto você estava I don't dormindo. need you to figure it out. Eu não preciso que você descubra como fazer. I don't need you to worry about it. Eu não preciso que você se preocupe I sobre don't need isso. you to figure out how you're going to feed my babies. Eu não preciso que você se preocupe como que você vai alimentar os meus bebês. How you're going to rescue my children. Como que você vai resgatar as minhas crianças. All I need is two things from you, Lana. Tudo que eu preciso são de duas coisas de você, I Lana. just need your trust and your obedience. Eu preciso da sua confiança e da sua obediência. And I'll do the rest. E eu vou fazer o And resto. I'll do the rest. E eu vou fazer o resto. Remember the role of your father. Lembre do papel do seu pai. Your father doesn't expect you to provide for his promises. O seu pai não espera que você tenha provisão para a promessa dele. That's his role. Esse é o trabalho That's dele. his job. Esse é o papel dele. Your job. O seu papel, Your role o seu as trabalho a kingdom kid como um filho do reino is to trust and obey. é confiar e acreditar A e good obedecer. son, a good daughter, they trust and they obey. Um bom filho, uma boa filha, ele confia e ele obedece. And a good father provides. E um bom pai, ele provê. Your father's good, O seu pai é bom and he's a good provider. e ele é um bom And provedor. he has more than enough E ele tem mais do que o for suficiente every good work. para todo bom He trabalho. doesn't have to take from you to give to you. Ele não precisa tirar de você para poder dar para And he você. doesn't have to take from you to give to you. Ele não precisa tirar de você para dar para He você. has more than enough for all of us. Ele tem mais do que o suficiente para todos For nós. every good work on the Para earth. todo bom trabalho na A terra. good father provides. Um bom pai, ele provê. The heart of a father provides. O coração do pai provê. And the last thing, E a última coisa, the heart of a father protects. o coração do pai protege. If you look at this part, Se você olhar nessa parte aqui na there was Bíblia, rest and it was a time to build. teve um descanso e agora era o horário de construir. And my dad has not been perfect, my earthly father. E o meu pai aqui na terra, ele não foi perfeito. But God has used some things to show me my heavenly father. Mas Deus, ele usou algumas coisas para poder me mostrar o meu pai celestial. And everybody says to E me, todo mundo diz para mim: aren't you scared? você não tinha medo? Aren't you scared going into the city of God? Você não tem medo de ir na cidade de Aren't Deus? you scared going into the war zone? Você não tem medo de ir na zona de guerra? Aren't you scared?
Você não tem medo? And can I tell you, Eu posso te dizer, the answer is no. a resposta é não. I haven't felt scared Eu nunca me senti com medo e assustada since I was 10 years old. desde que eu tinha 10 anos de idade. Actually, I'm more scared in America. Na verdade, eu tenho mais medo nos Estados Unidos, Because Americans are more crazy, actually. porque os americanos são um pouco mais doidos, na So I'm more verdade. scared in America Então eu tenho mais medo nos Estados Unidos than I am in City of God do que eu tenho na Cidade de Deus, or Pakistan ou no Paquistão, or the war zone of Burma. ou na zona de guerra no I have a Mianmar. funny story for you. Eu tenho uma história engraçada para We vocês. were in somewhere in the Red Command, A gente estava em algum lugar controlado pelo Comando Vermelho and there's one way in and one way out. e só tem um jeito de entrar e um jeito de There sair. was a 16-year-old with a semi-automatic weapon pointed ti- at me. E tinha um menino de 16 anos com um fuzil apontado para mim. We were in a minivan, Nós estávamos numa minivan. and we know, like, put the windows down, put the hazards on. I know this for Brazil. E a gente sabe que, eu já sei que a gente tem que abaixar a janela e apagar as luzes. It was the first thing I learned. Foi a primeira coisa que eu sabia, que eu aprendi aqui. Soy brasileira. Eu sou brasileira. Put the hazards on and roll the windows down. Então apaga o farol e abaixa, a janela. Basics that you have to learn in São- in Rio de Janeiro. São as duas coisas básicas que você tem que aprender para estar aqui no Rio de Janeiro. If you're gonna survive. Se você vai sobreviver aqui. And so I told them I want to go to the most dangerous place where the children need the most help. E eu falei para eles, eu quero ir para o lugar mais perigoso, onde as crianças mais precisam da gente. And so we found a pastor Então nós encontramos um pastor that used to be a drug dealer, que ele era um traficante de drogas and now he's a Christian. e agora ele é cristão. And now he's taking us into the Red Command area. E agora ele estava nos levando para essa área controlada pelo Comando And so Vermelho. we're going through, E a gente estava passando and por I see essa área. this 16-year-old like this, just blood red eyes and his hand very straight like that. E eu vejo esse menino de 16 anos com a arma apontada, assim, esse fuzil apontado e o olho vermelho. I said, oh, I want to get out and hug him like one of my sons. E eu falei, eu quero sair e abraçar ele, um dos meus They filhos. said, Lana, you don't go and hug those boys. E eles falaram, Lana, você não vai abraçar eles vão te dar um tiro. They're not your sons yet. Just wait, calma. Eles não são seus filhos ainda, calma, só espera. And so we go in, Então a gente foi lá and they said there's a police operation. e eles falaram que tem uma operação policial. And they said, so if anything, when you just take our cue, and when I say run, you run. Então, se qualquer coisa acontecer, você escuta e se a gente falar corre, você corre. And there's a tank here, E tem um tanque aqui, and so the tank can shoot. para que o tanque possa atirar. And you look Brazilian. You can't put out your American passport and say I'm Americana. Don't shoot. E você parece brasileira, então você não pode pegar o seu passaporte americano e falar eu sou americana, não atire. It doesn't work here. Isso não funciona aqui. There's no consulate here. Isso- Nobody's gonna come help you. Não vai ter nenhum conselho aqui, ninguém vai vir te ajudar aqui. So just run. Não nenhum consulado, então você só corre, run Lana. with us. Corre com a gente. Got it. Run. Got it. Corre, ok, corre, And then entendi. there was about a 12-year-old boy riding his bike, and he had a gun in his pocket. E aí tinha um menino por volta de 12 anos, ele estava pedalando a bicicleta dele com uma arma na cintura. And I just started seeing all these things. E eu comecei a ver todas essas And coisas. all of a sudden, E do I hear, nada, "Pa, pa, 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 pa." eu ouvi pá, 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 pá. And it was so close. E tava tão perto o that I barulho went like this because I thought I was shot. que eu fiz assim porque eu achei que eu tivesse levado um tiro. I could smell the gun smoke. Eu conseguia sentir o cheiro da fumaça das And armas. so I literally checked myself. Então eu realmente verifiquei se eu tinha recebido um And tiro. all of a sudden, the pastor that used to be a drug dealer, he looked at me and goes, run! E do nada, esse pastor que costumava ser um traficante de drogas, ele vira pra mim e fala, corre! And so I said, okay. And E eu we're falei, running. ok. E eu comecei a correr. And this pastor, E esse pastor, he was running like this with me. ele tava correndo assim comigo. He was protecting me. Ele tava me protegendo. But he was so skinny Mas ele era tão magro because he used to do drugs que ele falou, corre. that I started laughing. Que eu comecei a rir. Because I thought, that bullet is going to go straight through him and hit me. Porque eu falei, essa bala vai atravessar ele, vai passar por mim. I should be protecting him. Eu que devia estar protegendo ele. Eu sou maior que ele. And so I'm laughing the whole way up the mountain because he's trying to do Então eu tô rindo todo o percurso porque ele tava tentando me proteger. I'm laughing. E eu tô rindo enquanto a gente tá correndo. And then we get into the school Então a gente entra na and escola we all dropped on our e faces todos nós deitamos no chão and we started praying. e começamos a orar. And then all of a sudden, E do nada, another pastor that was with us, outro pastor que estava com a his gente, phone rang o telefone dele and he tocou. picked it up.
E ele pegou o telefone. and the room got quiet. E toda essa sala ficou quieta. I still don't know what he said in Portuguese, Eu ainda não sei o que ele falou em português. but he told all of us to stop praying. Mas ele falou para todos nós parar de He orar. said we're going to be okay. Ele falou, nós vamos ficar bem. And the person that was on the other line, E a pessoa que estava do outro lado da linha, that was his prayer intercessor. essa pessoa estava intercedendo por ele em And oração. every time he goes into a dangerous situation, E toda vez que ele vai para situações he perigosas, asks her to pray. ele pede a ela para orar. And he forgot that morning E naquela manhã ele tinha esquecido, because we were in a rush to go. porque a gente estava com pressa para poder So ir para lá. she didn't know anything. Então ela não sabia de nada. But she called Mas ela ligou. and she said, I perceive you are in danger. E ela disse, eu sinto que você está em perigo. And she said, but I want to tell you, Mas ela disse, eu quero te dizer there's somebody with you que tem alguém com você, who has a very important assignment. que tem um trabalho muito importante. And there's an angel there just for that person alone. E tem um anjo apenas para essa pessoa sozinha. There's 2 other angels, Tem mais 2 but anjos, there's an angel there for that person. mas tem um anjo só para essa Because pessoa. that person's assignment isn't done yet. Porque o trabalho dessa pessoa ainda não está And finalizado. there's a big assignment on that person's E life. tem um maior trabalho para a vida dessa pessoa. And he looked over at me E ele olhou para mim. and he said, Lana, that's you. E ele falou, Lana, é você. We're going to be okay Nós vamos ficar bem. because there's an angel assigned to you. Porque tem um anjo que foi designado para tomar conta de And we're você. going to be protected. E nós seremos protegidos. And all of a sudden, all the guns stopped. E do nada todas as armas pararam de atirar. We came out. Nós saímos daquele prédio. Another pastor drove in a different car. Outro pastor, ele dirigiu em um outro carro. His driver O motorista dele got out to get water. saiu para poder comprar água. There was a bullet straight through the driver window. The tank shot a bullet straight O through the driver tanque window. atirou uma bala através da janela do motorista. We had to leave his car over there because nobody would tow it to get it out. A gente teve que deixar o carro dele lá porque ninguém ia rebocar aquele carro para poder tirar de lá. If he would have stayed in the car one more minute, he E se would ele have been shot tivesse, by that tank. se ele tivesse ficado naquele carro por mais um minuto, ele teria sido atirado. God protected us. E Deus nos protegeu. When we got back to Mama Daisy's house, Quando nós voltamos e chegamos na casa she da was mamãe she Daisy, was out of town. She didn't know any of this, thank God. ela não estava na cidade, ela não sabia de nada disso, graças a Deus. And we were talking about it, E nós estávamos falando sobre isso. and our team said, E nosso adolescente falou, Lana, you have to tell us now. Lana, você tem que nos contar We agora. need to know if we're working with a crazy woman. Nós precisamos saber se nós estamos trabalhando com uma mulher maluca. Why were you laughing? Por que você estava rindo? That wasn't a time to laugh. Não era um momento para rir. Tell us the truth. Nos fale a Are verdade. you really crazy? Você realmente é maluca? And I told them why about the skinny pastor. E eu falei o porquê e falei desse pastor que era bem magrinho. And I said that's all I could think about. E eu falei, era só disso que eu conseguia And pensar. they said you are crazy. E eles falaram, você é maluca. But you are kind of crazy. Mas você é o nosso tipo de maluca. But I told them this. E eu falei isso pra eles. I said the thought that ran through my mind E eu falei, o pensamento que correu na minha is mente that anybody can die at any time. era que qualquer um poderia morrer em qualquer momento. People get in car accidents. Pessoas morrem em acidentes de People get in carro. plane accidents. Pessoas morrem em acidentes de avião. If I'm gonna die, E se eu vou morrer, I want to die in the will of God, eu quero morrer na vontade de Deus. giving my life for the things of the Father, Dando a minha vida para as coisas de Deus. that people would know the heart of the Father for them. Para que as pessoas possam conhecer o coração do Pai That they através would bury disso. my bones in that favela, E para que eles enterrem os meus ossos naquela favela. and they would know that a God loved them so much, E para que eles saibam que Deus amava tanto a and eles, valued them so much, valoriza tanto that He eles, would send His servant que Ele envia os servos dele to bring His one and only Son Jesus to para them. trazer e levar o único filho dele, Jesus There's Cristo. no better way for me to die. Não tem nenhum melhor jeito para mim que eu possa morrer. But I think this came in me Mas eu acredito que isso tenha vindo para mim as a 10-year-old girl. como uma menina de 10 anos. My dad, O meu pai, he's a big Mexican guy, ele é um mexicano bem the grande. size of a door Assim, ele é do tamanho de uma and porta. taller than me. E é mais alto que eu. And we were in downtown LA. E a gente estava na parte assim It's kind of like do Cracolandia, centro de Los like Angeles, Cracolandia, como se fosse a Cracolândia. and there was a homeless area, E tem uma área assim de moradores de rua. and a homeless man rolled out of the tent, E um morador de rua, ele estava passando and assim he looked up at me. e ele olhou para mim. I was 10. Eu tinha 10 My anos. dad was there. Meu pai estava His lá. eyes were red, bloodshot, like he was going to hurt me and kill me. Os olhos do homem estavam vermelhos, como se ele fosse me matar. My dad held my hand, grabbed my hand, Meu pai segurou a minha mão
And he whispered in my ear, E ele sussurrou no meu ouvido: don't be afraid. não tenha medo. I'm right here. Eu tô bem aqui. Nothing will hurt you. Nada nunca vai acontecer com Nobody's gonna você. hurt you. Ninguém vai te machucar. That rings in my heart. E isso soa no meu coração. Wherever I go, Aonde quer que eu vá, God is holding my hand. Deus está segurando a Don't minha be mão. afraid. Não tenha medo. I'm right here. Eu tô bem aqui. I'm your provider. Eu sou o seu provedor. I'm your protector. Eu sou o seu protetor. Nothing's gonna hurt you. Nada vai te machucar. Don't be afraid. Não tenha medo. Can you please stand up, please? Você pode se levantar, por favor? I want to read this over you. Eu vou ler isso aqui para vocês. I want to close with, I talked to you about the role and the responsibility of a father. Eu quero terminar aqui e eu falei com vocês sobre o papel e a responsabilidade do pai. And we're going to respond to the heart of God this morning. E nós vamos responder o coração de Deus nessa manhã. God the provider, God the protector, Deus o provedor, Deus o protetor, but also as the son, his role. mas também como filho, qual que é o papel? In 2 Chronicles 6, Em 2 Crônicas 6, verse 7. versículo 7, Now it was in the heart of my father David o meu pai Davi tinha no coração to build a temple for the name of the Lord God of Israel. o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. But the Lord said to my father David, O Senhor, porém, lhe disse: where it was in your heart você fez bem em ter no coração to build a temple for my name, you did well. o plano de construir um templo em honra ao meu nome. You did well that it was in your heart. Você fez bem o que estava no seu coração. Nevertheless, you shall not build the temple, No entanto, não será você que o construirá, but your son, mas o seu who filho, will come from your body. que procederá de você. He shall build the temple for my name. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. Look at this, verse 10. Olha agora no versículo 10. So the Lord has fulfilled his word, Então o Senhor cumpriu a promessa. which he spoke. Sou o sucessor do seu pai. And I have filled the position of my father David. Sou o sucessor do meu pai Davi. God fulfills his promises, E agora ocupo o trono de Israel e Deus, ele cumpre as suas promessas and we fulfill our roles. e nós cumprimos o nosso papel. We fulfill our responsibility. Nós cumprimos a nossa responsabilidade. God fulfills his. Deus cumpre a dele. The Father O pai fulfills his responsibility, cumpre a responsabilidade dele and we fulfill ours. e nós cumprimos a nossa. The position of my father, and I have filled the position of my father David, E agora ocupo o trono de Israel, and sit on the throne of Israel as the Lord promised. como o Senhor tinha prometido, And I have built the temple for the name of the Lord God of Israel. e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. I love it. Eu amo You isso. see the complete picture Você consegue ver a imagem completa from one generation to the next. de uma geração para a próxima. The father's legacy O legado do pai is the son's mission. é a missão do filho. The father's heart O coração do pai is the son's vision. é a visão do filho. The father's dream O sonho do pai is our action, é a nossa ação. is our responsibility on the earth. É a nossa responsabilidade na terra. Don't get the roles confused. Não confunda os papéis. He's a good father. Ele é o pai. He's a father of provision. Ele é um pai de provisão. He's a father of protection. Ele é um pai de proteção. And we are sons and daughters of E action. nós somos filhos e filhas de ação. The greatest legacy we can leave on this earth O maior legado que nós podemos deixar nesta terra is the legacy of faith é um legado de fé. and legacy of love for God's house. Um legado de amor pela casa de Deus. That is the greatest legacy we can leave, Esse é o maior legado que nós podemos deixar. and the greatest monument that we could build with our hands. E o maior monumento que nós podemos construir com as nossas mãos. Pastor Janine, can you come Pastora up? Janine, I você want pode you to vir pray. aqui. I want to pray for you. If Eu you quero can orar por vocês. lift your hands. I want to pray for both Levante suas generations mãos, in por this favor. room. We're going to pray for both generations in this room. Eu quero orar pelas duas gerações aqui nesse lugar. First, we pray for the fathers Eu primeiro oro pelos pais and the legacy of faith. e o legado de fé. Everything that they've passed down to the next generation. Tudo que estão transmitindo à próxima geração. I pray for a fresh love for God's house. Eu oro por um coração fresco pelas coisas de Deus. A revelation and a vision so clear. Uma revelação e uma visão tão clara. A purpose in God so clear. Um propósito em Deus tão That it claro. will last
last from generation to que generation. vai perdurar de gerações a gerações. That it'll be the tools that they give and they leave for the next Que eles vão generation. receber ferramentas que eles precisam que vai ser passado de geração em geração. A legacy of a love for God. Um legado de amor A por love Deus. for His house. Um amor pela casa A dele. love for His purpose. Um amor pelo And a propósito love dele. for His people. E o amor pelo povo A dele. love for the mission of God. O amor pela missão de Deus. That they won't put so much value in all these other things that the earth puts value in. Que eles não coloquem o valor nas outras coisas que o mundo coloca valor. But they'll put value in the things that are in the Father God's Mas heart. que eles valorizem as coisas que têm valor para o coração de And Deus. what's in the Father God's heart E aquilo que está no coração will de pass Deus to these earthly dads' heart. vai ser passado pelo coração do Pai And they will terreno. pass it to the next E ele vai generation. passar para a próxima geração. A legacy of faith. Um legado de fé. From generation to De generation. geração a From geração. generation to De generation. geração em And geração. now I pray for the next generation. E agora eu oro pela próxima geração. Father God, would they recognize Senhor, que eles reconheçam the tools that they've been given, as ferramentas que eles the receberam, provision they've been a given provisão que eles estão to recebendo, build their life upon. para que eles construam em cima May dela a they sua vida, build their future on para que eles this, possam construir o seu futuro em on cima the disso, legacy of faith, em cima desse legado on de the fé, things of the kingdom, das coisas do reino, as kingdom kids, assim como crianças, filhos do as the reino, Father's business, cuidando dos negócios do Pai, their marriage, their future, o seu casamento, o seu futuro, their careers, as suas their carreiras, callings, as suas all chamadas, of these things. todas essas coisas, May it be with the legacy of faith. que eles possam ser construídas sobre o May it legado de be fé, for an eternal purpose. para propósitos eternos, May it be a monument unto God. que seja May it be a monument unto God. que seja um monumento para Deus, It would be a monument unto God. que seja um monumento para For Deus, their generation. para a geração For deles, their generation. para a geração deles, The love for God's house. um amor pela casa was de so Deus strong in David's heart tão forte dentro that when he deles, gave it to Solomon, que quando Davi passou para Salomão, it didn't lose anything. ele não perdeu nada. It was so beautiful. Foi tão lindo, It was so excellent. foi tão It was excelente, even better than anything anybody could even think of. foi uma construção mais linda do que qualquer um tinha visto em qualquer lugar. That when the unbelievers and the Queen Shebas that didn't know the Lord God, Até mesmo a rainha de Sabá, que nem cria, ela foi lá ver. when they came and saw that monument Quando eles viram e viram aquele with monumento, Solomon's life, aquilo que o Salomão they fez, said, "Blessed be the Lord God." eles disseram, bendito seja o nome do Senhor. May this next generation Nessa geração, build a monument that so reveals que God, construa monumentos que revelem a that Deus, so shows Jesus, que mostre tanto that Jesus, so demonstrates the Lord God, que seja um monumento de memorial para that Deus, everybody around them que todos ao redor says, deles "Blessed be the Lord God." digam, bendito seja o Senhor Deus. From generation to De generation, geração a geração, from generation to de generation, geração a geração, God, may your heart Deus fez com que o seu coração, be our action. que seja a nossa ação, May your dream que seus sonhos be the mission of our se life. torne a missão das nossas vidas. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. I love you guys. Eu amo vocês.